Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Outro Tema. E falando em outro tema, hoje a gente vai conversar a respeito de um tema que me é muito caro, porque eu já estive nos dois lados da situação que hoje nós vamos retratar. Eu já fui aquele que sofreu a respeito e aquele que procurou ajudar quem sofria deste mesmo problema. Hoje a gente vai conversar sobre... vem comigo, vamos lá, vamos conversar? Eu encontrei esta semana uma colega de trabalho, uma ex-colega de trabalho, que eu não via já há muitos anos. Nós trabalhamos juntos por mais de 2 décadas, na mesma instituição de ensino. E embora ela fosse uma colega bastante dedicada, criativa, parecia que estava sempre bem, sabe aquela pessoa que tem a impressão que não tem nada de errado acontecendo na vida dela, que todo dia parece que ela está num comercial de margarina? Era essa pessoa. Mas naquele momento nós éramos bem chegados. E eu sabia que por detrás daquele sorriso, daquela dedicação toda, havia uma pessoa que estava bem triste, bem abatida mesmo. Eu acho que abatida é a melhor palavra, pelo significado que ela carrega. E por ocasião desse nosso reencontro, assim, por apenas alguns minutos, no centro aqui da cidade, eu vi que ela estava bem, mas realmente bem melhor. E como nós tínhamos essa intimidade, ela nunca se perdeu, eu ainda comentei com ela: como é bom te ver assim tão bem. E ela, percebendo que eu não estava falando sobre aparência, olhou para mim e disse: Paulo, de verdade, eu estou muito bem. Lembro daquelas nossas conversas em que eu te mostrava minha fragilidade e tu sempre me dizia: vai fazer terapia, procura alguém, não fica tentando vencer sozinha esse estado de tristeza que não te abandona e que provavelmente podemos chamar de depressão. E no que seriam os nossos últimos meses trabalhando juntos, ela realmente procurou um profissional para se tratar, e é muito bom ver que aquela pessoa que estava lá dentro, esperando a oportunidade de poder vir à tona, finalmente é agora a pessoa que eu encontrei na rua, que os familiares dela encontram todos os dias. Essa pessoa finalmente bem e feliz. Como é bom a gente encontrar um profissional que nos ouve e que acerta no tratamento. Como é bom ter o suporte de pessoas queridas que nos amam, que se importam com a gente. E como é bom a gente não perder de vista que o que está na superfície, o que é aparente, aquilo que as pessoas veem no dia a dia, seja nas redes sociais, seja no ambiente de trabalho, aquilo por vezes é só uma tentativa da gente não sucumbir de vez. Porque sim, quem passa por depressão, quem vive essa doença tão avassaladora, sabe que cada dia é uma batalha a se vencer. E na condição de uma pessoa que conheceu a depressão muito de perto, tanto no meu entorno quanto aqui dentro mesmo, eu posso dizer para vocês que o melhor que a gente pode fazer inicialmente para alguém que está visivelmente em depressão é, primeiro, ter uma fala com carinho, uma fala respeitosa, com carinho, validando a dor dessa pessoa. E no caso
você mesmo está passando por esse período, fazer o mesmo. Não se vendo como uma pessoa fraca, uma pessoa derrotada, uma pessoa com menor valor por estar com depressão. Porque quando a gente fala sobre outras doenças, a gente não vem com essa abordagem de que precisa ter carinho, validar o problema, ou seja, não invalidar a dor do outro. Porque a depressão ainda carrega muitos estigmas, muito preconceito. Não são poucas as pessoas que, tendo depressão, já foram chamadas de fracas, de preguiçosas. Já ouviram dizer que o que elas têm é frescura, que não estão com vontade de trabalhar, só querem ficar em casa. Vou usar até um termo bem horroroso, mas que também não é raro de se ouvir. A pessoa, inclusive, é chamada de preguiçosa, de vagabunda. Eu já ouvi um médico certa vez dizer que a depressão deveria sangrar. A gente fica assim, como assim esse médico disse isso? Ele não estava expressando ali o desejo de que quem está com depressão tivesse uma hemorragia, não é isso. Mas o que ele coloca é o seguinte, é que se a depressão produzisse feridas pelo corpo que sangrassem, as pessoas com depressão deixariam de ser vistas desta forma tão insensível. Porque sim, a gente ainda é paciente de depressão, ok? Vou me colocar nesse grupo. A gente ainda é visto como uma pessoa fraca, por vezes até desagradável de se ter por perto, porque sim, algumas pessoas com depressão não conseguem seguir adiante em uma conversa de uma forma animada, divertida, porque, ora, essa pessoa está com depressão. E sim, um dos muitos sintomas que envolve a depressão é justamente essa dificuldade de estar sorrindo, de conseguir ter uma conversa animada, de conseguir projetar sonhos, ter objetivos, de se empolgar com planos para um final de semana, para um jantar, que seja. Isso é próprio da depressão. Então, a pessoa que está em depressão está passando por um momento extremamente difícil, tanto para ela quanto para as pessoas que se importam com ela. E uma das melhores coisas que você pode dizer para alguém que está passando por isso é: eu estou aqui contigo para o que tu precisares. Eu penso que é muito importante que se diga para essa pessoa que você está ali com ela e por ela. E aconselhar a procurar juntos um médico, assim como a gente procura quando tem uma fratura, quando tem febre que não cessa, assim como a gente procura um médico quando, apesar de ter tomado um analgésico, a dor não passa. Assim deve ser com a depressão. E a gente precisa ter em mente que nós temos profissionais para isso. O psiquiatra vai avaliar se aquela dor que a pessoa experimenta, essa dor interior, tem uma razão química, tem uma razão emocional. Esse vai ser o papel do psiquiatra. O papel dele também é orientar o paciente a procurar um psicólogo para fazer com este uma terapia, visto que um profissional não invalida o outro. Pelo contrário, eles se complementam. Até porque um bom psicólogo vai te ajudar a, além de tomar a medicação prescrita pelo psiquiatra, ele vai te auxiliar a organizar o que está difícil de colocar no lugar. E depois disso, ele vai procurar contigo apontar caminhos para que tu possas voltar a se sentir melhor. Assim como outras tantas doenças, depressão também tem tratamento. E pedir ajuda é um importante primeiro passo a dar. Primeiro, porque virão outros tantos nessa caminhada, que por vezes é uma longa caminhada. E falando do ponto de vista de quem não está com depressão, mas tem alguém que se encontra nesse estado, algumas coisas são necessárias que sejam ditas. Nem todas elas parecem assim tão óbvias, ainda que alguns possam dizer: mas isso aí não precisa que ninguém me diga. Gente, às vezes alguém precisa falar. Sabe por quê?
Porque quando se trata de depressão, uma das coisas que eu próprio já escutei enquanto paciente de depressão, que é a famigerada, bem intencionada, mas famigerada frase: reage, reage. Dizer para uma pessoa que está doente, reage. Dizer para uma pessoa com depressão algo como: isso passa, é só pensar positivo, é de uma crueldade, é de uma ignorância. Eu sei que quando a pessoa fala isso, a intenção é das melhores. Eu sei que é. Eu sei que quem fala só queria ajudar. Mas então simplesmente não fale, porque não ajuda. Sério. Ouve de um paciente de depressão. Não ajuda. Não ajuda. Na verdade, só faz com que a pessoa se sinta pior. Em que sentido? Não, porque além de já estar se sentindo miserável por estar com depressão, por não estar mais vivendo a vida que levava, por não se sentir mais aquela pessoa feliz, exultante, cheia de planos que era, agora essa pessoa também vai se sentir culpada por não mais ser aquela pessoa incrível que um dia ela foi. Então não diz reage, não diz apenas pensa positivo, que não é assim que funciona. Então, em lugar de ficar dizendo essas coisas, por melhor que seja a intenção, procure dizer realmente coisas práticas do tipo: vamos marcar um médico? Posso te ajudar a encontrar um médico bom? Posso te acompanhar? E nesse momento, assim como em outros, nesse momento seja paciente. Seja paciente, tenha uma postura amorosa e compreensiva, porque nem sempre a pessoa que escuta essas perguntas vai responder sim para todas. Talvez ela ainda te diga: só me deixa aqui, só quero ficar aqui no meu cantinho, só quero ficar aqui na minha casa, só me deixa aqui deitado. Claro que se a pessoa estiver muito abalada, falando em desistir da vida, sem esperança, dizendo que tem vontade de acabar com tudo, é imprescindível, é importante, é totalmente indispensável que alguém acompanhe o mais rápido possível essa pessoa a um profissional da área da psiquiatria. Porque, embora o senso comum diga que quem vai fazer alguma bobagem contra a própria vida não avise, não é bem assim. A pessoa que fala a respeito muito provavelmente está pedindo socorro através dessas frases que podem soar apenas bravata para alguns. Não. Isso não se trata de bravata. Isso é sinal de que a pessoa se encontra no fundo do poço, onde ela não enxerga mais luz, não tem mais perspectiva de vida. E no fundo, lá no fundo do poço, o que a pessoa na verdade quer não é acabar com a sua vida, ela quer acabar com o sofrimento, ela quer acabar com a dor que ela experimenta, com essa falta de esperança, na verdade. Não é falta de Deus, não é falta de nada disso que por vezes as pessoas falam. Não é falta de Deus, de pensamento positivo, não é falta de ter o que fazer. Uma coisa que uma vez uma amiga já me disse, que falaram para ela que era falta de um tanque cheio de roupa ou de uma pia cheia de louça. Não é falta disso. Eu estou usando aqui palavras que ou eu já escutei ou já ouvi outras pessoas com depressão escutarem. Depressão é um sofrimento real. É um sofrimento que afeta o corpo, a mente e te rouba toda a energia. Visto que te rouba a energia, muitas vezes tu não quer sequer comer, tu não quer sequer sair da cama, não quer tomar um banho, mas isso não é regra. Eu, por exemplo, eu nunca deixei de tomar banho. E conheci pessoas que, deprimidas, diziam que às vezes passavam 2, 3 dias sem sequer trocar de roupa. Eu sempre queria estar limpo, asseado,
com uma roupinha cheirosa, na cama, deitado, mas limpo e com roupa limpa. Então não existe um padrão do tipo, se fosse depressão, não conseguia nem comer. Ao contrário, tem gente que, talvez para preencher essa lacuna que a depressão causou, tem pessoas que comem doces, comem fast food, e outras perdem a fome, simplesmente perdem a fome e começam a emagrecer, vão literalmente definhando, o corpo definha junto com o espírito. Mas é muito importante que o paciente de depressão não internalize, não acredite nessas bobagens que são ditas sobre ser preguiça, falta de fé, frescura. Não. Isso só diz respeito a quem falou, não a respeito de quem está passando pela depressão. Isso é violência em forma de frase, em forma de palavras. Isso é violência verbal. Isso machuca, isso dói tanto quanto uma bofetada na cara. A depressão, ao contrário do que afirmam essas pessoas, não se cura diante de uma imagem sagrada, não se cura diante de uma casa precisando de faxina, ou como já disseram, um tanque cheio de roupa suja, uma pia cheia de louça esperando para ser lavada. Não significa que fazer as atividades que precisam ser feitas não significa que não ajude, não significa que a pessoa não deva rezar. Não é nada disso. Não se está dizendo que a pessoa vai abandonar Deus, que vai agora largar a casa. Não. Eu só estou dizendo que a causa não é essa. Porque quando se fala isso, aí as pessoas convenientemente misturam tudo, né? Do tipo, tá dizendo que então a pessoa não pode rezar. Não, ninguém está dizendo isso. Só se está dizendo que uma coisa não está ligada à outra. Ou seja, você já entendeu. E no que diz respeito às atividades domésticas, podem até distrair a pessoa, mas, dado o grau de depressão que a pessoa está experimentando, na verdade, fazer uma atividade doméstica pode ser extremamente difícil para ela. Aquilo que a gente, quando está bem, tira de letra, para uma pessoa deprimida, aquilo é uma tarefa hercúlea, impossível de ser realizada. Pensa comigo. Uma pessoa que deixa de fazer coisas prazerosas, que não quer mais sair para tomar um café com os amigos, que não quer mais ir no shopping fazer compras, que não quer mais nem brincar com seus cachorros. Tu acha mesmo que essa pessoa tem forças para arrumar uma casa, lavar a roupa num tanque ou numa pia, lavar as louças? Acha mesmo que é isso que vai melhorar? Também vamos pensar um pouco a respeito dessas questões. Sejamos, além de sensíveis, sejamos lógicos, coerentes. Porque se uma pessoa deixou de fazer aquilo que é prazeroso, que sempre deu prazer a ela, deixou de viajar, não sai mais, não quer mais ver ninguém, só quer ficar escondida, trancada no escuro em casa, tu acha mesmo que essa pessoa vai ter força de fazer o que precisa ser feito? As demandas da casa, tu acha que ela realmente vai conseguir fazer comida? É por isso que é importante sim a pessoa ter alguém do lado dela. E eu falo isso do lugar de uma pessoa que... Eu tenho um pouco de receio de colocar essa frase no passado, me colocando assim, quem está falando aqui é uma pessoa que viveu a depressão. Não, embora eu aqui pareça muito bem, e realmente tem dias em que eu me sinto bem, a doença ainda é uma sombra próxima a mim. Uma sombra que eu cuido com a medicação necessária para que não volte a me abraçar. Porque sim, eu já me senti completamente abraçado por essa sombra. E quem já esteve assim sabe. No momento que ela te envolve, conseguir fazer com que ela te deixe é extremamente trabalhoso. E é difícil de se conseguir isso sozinho, viu? É difícil. Uma coisa que eu comentava com o meu psiquiatra
de uma forma muito insatisfeita, eu comentava com ele, era que eu dizia mais ou menos assim: eu estou tomando medicação, eu estou fazendo terapia, e mesmo assim tem dias em que eu me sinto miserável, me sinto péssimo. Nos outros dias eu até me sinto melhor, mas no dia seguinte de novo eu não estou bem. E ele fez uma analogia que para mim foi tão significativa que ela me acompanha até hoje, essa comparação que ele fez. Ele me disse: Paulo, olha isso aqui. E ele fez um desenho. Esse desenho eu vou colocar aqui na tela. Semelhante ao desenho que ele fez, eu vou colocar aqui na tela. Ele me mostrou as linhas de um eletrocardiograma. E ele disse: tá vendo essa linha que sobe e que desce, sobe e que desce? Assim é o cotidiano de qualquer pessoa, Paulo. Não apenas o teu, não apenas de quem está fazendo um tratamento contra a depressão. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem. No outro dia acontecem coisas boas e talvez 2 ou 3 dias depois a gente sofre por uma ou outra coisa que não foi tão boa assim. É assim a vida. A minha, a tua. Ninguém tem essa vida aqui, ó, sempre da mesma linha, sem altos e baixos. Ninguém tem uma vida sem altos e baixos. Ninguém. Nem as pessoas que parecem sempre felizes no Instagram. Não, é que elas só postam as fotos quando elas estão aqui. Quando elas estão aqui, as fotos não aparecem. E sabe por que foi tão positiva para mim essa abordagem que o médico fez sobre a linha do eletrocardiograma? É que ele me disse: Paulo, na medicina, quando essa linha fica reta, significa que o paciente morreu. Desde que ele fez essa comparação e que eu entendi o quanto de verdade ali existia, eu passei a aceitar melhor que é assim a vida. É da vida, é do jogo ter dias que são muito bons e que quando o dia termina a gente parece estar exultante. Tem outros dias que não são exatamente um dia para se comemorar, para se festejar, exceto se a gente pensar de uma forma muito justa e muito grata que só pelo fato de estarmos vivos, de estarmos bem apesar da doença, já é motivo para comemorar, já é um motivo para, dependendo da tua crença, rezar, agradecer, ir dormir e esperar por um novo dia, torcendo para que seja um dia positivo, um dia bom, mas aceitando que, assim como no exame de eletrocardiograma, assim como no exame, às vezes está aqui, às vezes estamos um pouquinho mais abaixo, para depois novamente estarmos lá em cima e outras vezes aqui embaixo. E isso me faz pensar, só para ir encerrando o vídeo, me faz pensar, me faz lembrar que, não sei se isso é fruto de medicação, de terapia, de oração, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Porque sim, eu rezo e eu sempre, nas minhas orações, tem uma parte dos pedidos e dos agradecimentos. E na parte dos pedidos eu sempre digo a Deus que eu sei que Ele tem muito poder. E a minha fé, nos poderes desse Deus, me fazem crer que, desde que eu faça o tratamento necessário, as coisas vão ficar bem. Cada vez que eu me deparo com uma notícia de uma pessoa que desistiu, de uma pessoa que, enfim, não conseguiu vencer a doença, eu me entristeço com isso. Eu me entristeço porque eu lembro que é algo que poderia, talvez, ter sido evitado. Evitado com a presença de pessoas que se importassem,
evitado com o acompanhamento de um médico, o acompanhamento de um psicólogo, evitado com palavras amigas, presença amiga. Enfim. E a palavra final que eu deixo para o nosso vídeo, eu digo de coração mesmo. Eu sei que nem sempre é fácil estar ao lado, apoiar, não se irritar, não dizer uma palavra ríspida para alguém que aparentemente não melhora, aparentemente não reage. Mas não sucumba ao impulso de xingar, de dizer tudo isso que no início do vídeo a gente já trouxe, que não traz, enfim, benefícios para a pessoa que está doente. Que no fundo é o que você quer, que ela se recupere, que ela melhore, que ela fique bem. Então, paciência, carinho, amor, presença. E se tu não conseguires ser esta pessoa, tenha a humildade de apenas se afastar, garantindo que alguém vai ficar no teu lugar. Porque não é se afastar e deixar o outro sozinho, abandonado. Não, de forma alguma. Então, se você não consegue ser essa pessoa paciente, essa pessoa carinhosa, essa pessoa bem informada a respeito, garanta que alguém que tenha essa empatia, essa sensibilidade, esse carinho e esse cuidado, fique ao lado de quem precisa. Você pode ajudar de outras maneiras. Você pode ajudar perguntando se está precisando comprar medicação, se está precisando contratar alguém para limpar a casa, para fazer uma comida. Ajude dessa maneira. Pode ajudar sim. E será uma grande ajuda. Então é isso, pessoal. Um bom final de semana para todos. Que a gente possa ser luz por onde a gente passa. Que a gente possa ser luz no caminho de tantas pessoas doentes com depressão que a gente encontra nas nossas famílias, no trabalho, nos locais por onde a gente passa. E caso sejamos nós os pacientes de depressão, que tenhamos esse amor, esse carinho, esse cuidado por nós mesmos, fazendo todo o possível, o indispensável, o necessário para que a gente consiga vencer, para que ao final do dia a gente possa pensar, sim, eu venci mais um dia e amanhã vai ser melhor. Um beijão, um abração em todos, bom final de semana. Tchau, tchau.